Abigail foi esposa de Nabal, um homem rico de Namom, no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. Mas a história de Abigail na Bíblia também ficou conhecida porque ela se tornou esposa de Davi, o mais importante rei de Israel. Nesse vídeo, você irá conhecer um pouco sobre Abigail, uma mulher cheia de sabedoria que encontramos na Bíblia. A história de Abigail é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, capítulo 25, frequentemente citada como um exemplo de coragem, inteligência e muita sabedoria. Abigail foi uma mulher de Deus que salvou sua família. Seu marido era um homem ruim, mas Abigail era sábia. Por causa de sua sabedoria, Abigail ganhou o favor do futuro rei Davi e, consequentemente, salvou sua família. Abigail, ela era casada com um homem muito rico chamado Nabal. Sua riqueza vinha de muitas ovelhas e cabras que possuía. Mas, apesar de ser rico, Nabal não era generoso. Pelo contrário, ele era muito ruim e insensato. Já Abigail, por outro lado, era inteligente e muito bonita, como nos relata o texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3. Nessa época, Davi estava fugindo do rei Saul, que estava com inveja e não queria que Davi se tornasse rei depois dele. Davi, junto com um bando de guerreiros que o acompanhavam para todos os lugares por onde fugia, mas como ele vivia fugindo, os guerreiros de Davi precisavam de mantimento. Normalmente, os guerreiros assaltavam lugares desprotegidos para sobreviver, mas Davi não fez isso com Nabal. Obviamente que Davi facilmente poderia ter tirado tudo o que quisesse de Nabal, mas, em vez disso, enviou uma mensagem gentil pedindo comida, como nos relata o livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículos 6 a 8. Davi, ele apelou para a generosidade de Nabal e pediu que enviasse o que pudesse. Isso não era pedir muito, porque os homens de Davi tinham protegido os pastos e o gado de Nabal de outros perigos e não tinha roubado nada. Por outro lado, Nabal não era nada generoso, tampouco insensato, e assim ele se recusou a ajudar Davi e ainda o insultou, como diz 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 ao 11. Quando Davi recebeu a resposta de Nabal, ele ficou irado e prometeu se vingar dele. Davi, ele juntou seus homens para matar todos os homens da casa de Nabal. O livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 ao 19, nos relata que os servos de Nabal não conseguiram conversar com ele, por isso foram falar com Abigail, que não sabia o que tinha acontecido. Quando ela soube do feito do seu marido, Abigail rapidamente juntou muita comida, sem contar para Nabal. Assim, ela foi entregar a comida pessoalmente a Davi. A Bíblia Sagrada, ela também nos relata em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 26 ao 28, que Abigail encontrou Davi na estrada, já a caminho para destruir sua família. Ele estava muito irado, mas Abigail se prostrou diante dele, assumiu a culpa e pediu perdão. Ela explicou que seu marido era insensato e pediu a Davi para perdoar e aceitar a comida. Abigail, ela acreditava que Deus iria castigar Nabal, e sendo assim, Davi, ele não precisaria se vingar, e se ele fosse se vingar, isso lhe causaria mais problemas no futuro. Davi, por sua vez, ficou muito impressionado com a sabedoria de Abigail. Ele reconheceu seu erro de querer se vingar e abençoou Abigail, perdoando assim também Nabal, como diz as Escrituras Sagradas em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32 ao 34. Davi aceitou o presente de Abigail e foi embora. Já Abigail, cheia de sabedoria e muita rapidez, conseguiu salvar sua família. Depois desse encontro com Davi, ela voltou para casa, mas Nabal estava bêbado. Por isso,
ela só lhe contou o que tinha feito no dia seguinte. Então, aterrorizado, ele sofreu um ataque quando compreendeu que escapou da morte por pouco. Esse ataque o deixou paralisado como uma pedra. Entretanto, passando-se alguns dias, o Senhor feriu Nabal e ele veio a morrer, como nos relata o livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 37. Já no versículo 39 do mesmo capítulo do mesmo livro, relata que quando Davi soube da morte de Nabal, ele agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Logo ao saber que Abigail ficou viúva, ele rapidamente enviou uma mensagem a Abigail, pedindo que ela se tornasse sua mulher. Abigail, por sua vez, aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. Quando Davi foi forçado a fugir para Gate, a Bíblia registra em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 3, que ele levou Abigail consigo. Quando chegou em Hebrom, Abigail teve um filho de Davi, Quileabe, seu segundo filho. Quileabe também é chamado de Daniel, como nos relata no livro de 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 11. Abigail, ela enfrentou muitos desafios ao lado de Davi, pois Davi era um homem foragido. Com isso, ela teve que viver uma vida sendo fugitiva durante alguns anos. Além disso, ela foi levada prisioneira dos amalequitas junto com as famílias de todos os guerreiros de Davi, e Davi teve de a salvar. No entanto, mais tarde, Abigail ganhou segurança e prestígio quando Davi se tornou rei. Abigail, ela foi sensata e temente a Deus, e ele a recompensou por sua sabedoria. É bem claro que Abigail foi um exemplo de mulher prudente, humilde, pacificadora e com muita sabedoria. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com sua atitude correta, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. A sabedoria de Abigail é uma das virtudes mais notáveis em sua história bíblica. Embora a cultura hebraica na época não permitisse que as mulheres dessem conselhos, mas Abigail reconheceu a gravidade da situação em que sua família se encontrava e agiu de forma muito sábia e corajosa. A sabedoria de Abigail não apenas salvou sua família da destruição, mas também a transformou em uma personagem admirada e respeitada na Bíblia Sagrada. No livro de Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Assim, podemos testificar na história de Abigail, uma mulher que estava condenada a ter uma vida de muita turbulência por ter se casado com um homem mau, mas que teve sua história mudada. As Escrituras Sagradas nos relata em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Existem situações que podem mudar nossas vidas para sempre. Às vezes, é necessário um gesto simples para uma má ação ser revestida. O que entendemos dessa história é que Deus age em favor daquele que o teme. Ainda que as condições sejam improváveis, ele pode reverter qualquer situação. Abigail, acreditamos que foi uma mulher que vivia em comunhão com Deus, a ponto de evitar a morte em sua casa. Assim, o destino da mulher de um homem mau foi totalmente mudado. Às vezes, o peso da responsabilidade pode assustar, mas somente depois de uma atitude de coragem é possível viver uma nova vida. Foi assim que Abigail fez por si, não hesitou em fazer o que era certo. E claro, Deus viu tudo e a recompensou para seu ato de coragem. Esse é o resumo da história de Abigail, a mulher sábia da Bíblia.